Fundamentos para os novos crentes. Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, que lhe ajudarão a você se edificar e se fundamentar, baseados nos livros da Bíblia. Guardados dos tropeços. Livro de Judas. O penúltimo livro da Bíblia foi escrito por Judas, uma última advertência antes da conclusão das Escrituras, que é o livro de Apocalipse. O autor dessa pequena epístola foi o irmão Tiago, e também meio-irmão de Jesus, embora não tenha se identificado dessa maneira, mas como servo de Jesus Cristo. Mateus 13,55, Marcos 6,13 e Judas capítulo 1. O conteúdo dessa carta reforça como as Escrituras provêm da inspiração do Espírito Santo. Inicialmente, Judas pensou em escrever sobre a salvação comum. No entanto, diante das circunstâncias da época, foi compelida a mudar a direção de sua escrita, fazendo uma denúncia contra os apóstatas que se infiltravam na igreja transvestidos de crentes nominais. Versículo 3. À primeira vista, esses impostores da fé pareciam cristãos normais e até conviviam no seio da igreja. Contudo, suas intenções e condutas eram sutis e malignas. Judas expôs essa farsa e exortou os cristãos a tomar cuidado com essas pessoas, pois a convivência com elas poderia ameaçar a fé dos fiéis. Além de expor esses falsos crentes, Judas convocou os cristãos a batalhar diligentemente em prol da fé, pois no futuro Deus julgará todos os ímpios. Versículo 4. Com o objetivo de reforçar sua preocupação, Judas trouxe forte exposição sobre a história da apostasia ao longo do tempo, recapitulando fatos e personagens que foram cruéis em seu tempo, como os anjos caídos na época de Noé, antes do dilúvio, e os habitantes de Sodoma e Gomorra. Quanto a estes, Judas afirmou que são como pessoas descrentes, alucinadas, que não somente corrompem a carne, mas também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores sem qualquer tipo de temor ou tremor. Versículos do 5 ao 6. Leamos na íntegra o trecho que consta nas Escrituras. Estes, porém, quanto a tudo que não entende, difamam, e quanto a tudo que compreende, por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompe. Versículo 10. Querido leitor, você percebe quão sério era o contexto que levou Judas a escrever esta epístola? A Igreja de Deus estava sob forte ataque desse tipo de pessoa. Precisamos atentar à advertência de Judas e nos resguardar dessas influências. Ainda sobre esses falsos cristãos, o autor os coloca na mesma esteira de Caim, Balaão e Coré. Todos eles já têm seu destino agendado com o juízo de Deus e arcarão com a responsabilidade por suas práticas ímpias. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Versículos 11 a 15. Ainda sobre essas pessoas, Judas disse: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Versículo 16. Essas palavras são de grande ajuda para todos nós, pois nos ajudam a identificar em nosso tempo eventuais perigos que podem cercar a igreja. Nossa atitude deve ser sempre de compaixão, mas devemos estar sempre vigilantes para não ser contaminados. E, se necessário, a exemplo de Judas, devemos lutar para preservar e guardar a verdade, não nos deixando levar por essas pessoas. Pois, de acordo com o que Judas escreveu, eles também promovem divisões, o que ofende a Deus. Versículos 17 a 19. Por fim, o autor nos encoraja a prosseguir na fé, na oração e no amor de Deus. Em relação aos que estão em dúvida, precisamos salvá-los. Versículos do 20 ao 22. E gostaríamos de concluir com as palavras de Judas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. Versículo 24. Que o Senhor abençoe e guarde você.